Alunos e alunas, tudo bem com vocês? A partir de agora você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Por isso eu peço a sua atenção para que você possa participar e acompanhar desse momento de aprendizado. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e esta videoaula ela está destinada principalmente àqueles alunos e alunas que estão matriculados na primeira série do ensino médio. Mas isso não impede que você, que é aluno, que cursa uma outra série do ensino médio ou do ensino básico, possa estar acompanhando e aprendendo a respeito do conteúdo do tema que será tratado ao longo dessa videoaula. E nós vamos falar, aliás, eu vou ensinar a vocês ao longo dessa videoaula a respeito da sociedade informacional. Esse é o tema desta videoaula. E vamos começar com uma informação. Visualizem em tela. Vou fazer a leitura de uma forma bem pausada e depois vou tecer as minhas considerações a respeito. Sociedade da informação é um termo que surgiu no século XX, no momento em que a tecnologia teve grandes avanços. Após o boom das telecomunicações e informática na década de 1970, a sociedade apresentou novas condições para o processamento de informação. Então lá, quando eu fiz a leitura, quando vocês puderam visualizar as informações escritas em tela, sociedade da informação, sociedade informacional, e em algumas literaturas vocês vão poder encontrar também outros termos para poder fazer referência ao mesmo contexto social, como, por exemplo, Terceira Revolução Industrial ou Revolução Informacional. Então, nós temos que entender o seguinte: a sociologia, como uma ciência, como estudo da sociedade, ela possui as suas ramificações. E dentro dessas ramificações, nós temos uma a qual nós denominamos sociologia do trabalho, que é um ramo existente dentro da sociologia e que acompanha todas as alterações que vão ocorrendo no mundo do trabalho. Então vamos retroagir um pouco no tempo. Lá na gênese do modo de produção capitalista, nós tivemos a Revolução Industrial, ou Revolução Clássica, como alguns autores acabam escrevendo a respeito. Surgimento das primeiras fábricas, das primeiras indústrias, o surgimento da máquina, a divisão das classes, o proletário, o burguês, a posse e a não posse dos meios de produção, enfim, são informações que inclusive nós já trabalhamos ao longo de outras videoaulas que foram ministradas a todos vocês. Só que prestem bem atenção. A realidade do trabalho no modo de produção capitalista não ficou exclusivamente nesta Revolução Industrial que se deu lá nos primórdios, não. Então, dentro da sociologia do trabalho, simplesmente nós compreendemos que em outros momentos da história, outras revoluções elas aconteceram e, obviamente, essas revoluções elas acabaram, digamos assim, impactando todos os setores da sociedade e, inclusive, o setor produtivo. Após essa primeira revolução industrial, depois nós tivemos um momento em que se revolucionou, por exemplo, os meios de transporte, a partir do momento em que ocorreu o surgimento do motor a combustão, o combustível em si, fazendo com que carros, motos, distintos veículos, digamos assim, foram sendo criados ao longo do tempo. Conforme vocês puderam perceber na leitura feita agora há pouco, nós estamos tratando da sociedade da informação, ou outros termos que eu mencionei agora há pouco a todos vocês. Um deles, Revolução Informacional. E nós vimos que essa revolução informacional, revolução,
Prestem bem atenção, mudança. Quero fazer uma observação a respeito do uso dessa palavra, porque quando nós utilizamos nas ciências sociais a palavra revolução, nós não estamos tratando necessariamente, ou para ser mais claro, de uma forma obrigatória, a luta armada propriamente dita, a guerra, o confronto, como muitas das vezes, digamos assim, nós presenciamos entre algumas nações existentes na atualidade e até mesmo no passado, inclusive na história do nosso país. A revolução nas ciências sociais, ela também se refere a essas mudanças que vão acontecendo na sociedade. Então, como eu disse agora há pouco, a revolução informacional ou a sociedade da informação, ela acaba sendo pautada por mudanças no desenvolvimento tecnológico e no compartilhamento das informações que começou a se dar a partir da década de 1970. É o que nós presenciamos nos nossos dias. Hoje nós temos que lidar com as tecnologias. Você tem, por exemplo, o telefone. Vamos pegar um exemplo bem básico, bem clássico. Apesar de existir uma grande exclusão digital, mas também precisamos reconhecer que muitas pessoas têm acesso à telefonia celular. Antes, quando nós falávamos do telefone, nós estávamos tratando daquele aparelhinho com fio ligado numa tomada, numa cômoda, na estante, no rack da sua casa e assim sucessivamente. Hoje em dia não, com o tempo, percebam como ele foi sendo aprimorado, a tecnologia e ao mesmo tempo a comunicação. Hoje ele é móvel, o celular, ele é um telefone móvel. Carrego na minha bolsa, no meu bolso, na minha mochila, para onde eu for, desde que haja a cobertura da telefonia. E essa tecnologia, ela avançou cada vez mais, porque lá pela década de 1990 nós tivemos o surgimento da internet, que fez com que as informações elas fossem compartilhadas de uma forma cada vez mais rápida. Sites que nos possibilitam conhecer a cultura de outros países, conteúdos de outros países, informações de outros países, ou seja, através dos sites disponibilizados nas páginas da internet, nós temos acesso a infinitos conteúdos e que eu também consigo acessar na palma da mão através do meu celular. Tivemos o surgimento dos aplicativos com distintas funcionalidades, enfim. E dentro dessa questão da comunicação, vamos observar que essa imagem nós temos, e eu não poderia desenvolver essa aula a todos vocês sem falar das famosas redes sociais. Vocês podem visualizar em tela, nós temos uma charge e nós temos aí 4 redes sociais, né, que são muito acessadas, muito utilizadas. O brasileiro é uma das populações mundiais que mais consome os conteúdos originários das redes sociais. Instagram, Facebook, o YouTube e também o Twitter. Cada uma dessas redes cumprindo com seu papel, cumprindo com a sua finalidade. E aí nós temos aí, no balãozinho, somos ótimos nesse tipo de nó. E você percebe que o nó, ele está sendo dado, digamos assim, no pescoço do rapaz, que ele está justamente, digamos assim, acessando esse telefone, ele está consumindo, aliás, melhor colocando, esse conteúdo. Resultado da sociedade e desse meio que nós vivemos, em que a informação ela é rapidamente compartilhada. São câmeras que estão sendo ligadas todos os tempos, todo o tempo, capturando uma imagem, jogando num grupo de WhatsApp, por exemplo, né? São postagens que viralizam e fazem sucesso. E tudo isso não seria possível se não fosse todo o desenvolvimento tecnológico que hoje vivenciamos para possibilitar essa aceleração no compartilhamento das informações. Agora, com base nessas explicações, vamos para o exercitando da nossa videoaula. Temos aí uma questão bem simples. Acompanhem a leitura com bastante atenção e depois as 5 possibilidades de resposta.
A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação recíproca que ocorre entre emissor e receptor da mensagem, mas sim faz parte do ato comunicativo, estando integrada a ele. É uma nova maneira de aprender e agir. É construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. Bem no sentido que eu explicava agora há pouco a vocês. A questão da informação associada ao desenvolvimento tecnológico. Vamos retomar. O comando da questão coloca: a integração da tecnologia com a construção das sociedades e do espaço geográfico. No momento atual da história, assinala o conceito de, letra A, espaço digital, letra B, espacialidade em rede, C, territórios virtuais, letra D, meio técnico científico informacional ou letra E, espaço físico virtual. Vamos visualizar qual a alternativa correta. Está expressa na letra D, meio técnico, científico e informacional. E aí vamos levar também em consideração o seguinte, porque o comando da questão falou, né, dentro do espaço geográfico. Simplesmente para essas tecnologias e simplesmente para esse compartilhamento de informações não há fronteiras. Toda essa definição clássica de território, né, Brasil, Bolívia, Peru, Estados Unidos, dentre outros países que aqui eu poderia mencionar, que rigidamente, né, tem o seu território ali desenhado no mapa, tem tantos quilômetros quadrados, o país e assim sucessivamente, diante da tecnologia, isso são informações que não são determinantes, porque há esse compartilhamento que eu já expliquei anteriormente e também não podemos esquecer que vivemos em uma sociedade globalizada. Então as barreiras territoriais elas precisam ser derrubadas diante desse aspecto. Finalizo esta videoaula, um forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.